Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer o convite, a oportunidade de poder falar, né, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa instituição em um lugar tão relevante e de tanto alcance. Obrigado mesmo pelo convite, de coração. Tá comigo no estúdio também o meu colega Bruno Bonilha, que fez o contato contigo, e é para participar dessa entrevista. Ontem, inclusive, só para dar uma contextualizada, o Matheus, ontem eu falei com um biólogo aqui, que é o biomédico, o Kim Suso, do Laboratório Exame. Nós estávamos falando sobre exames toxicológicos, tá? Olha que interessante a conversa. E ele me contando como é que é feito os exames dos motoristas profissionais, parará. Foi muito legal, assim, até para a gente aprofundar esse assunto, né? E um dos temas da pergunta que eu fiz para ele é sobre quem faz o uso medicinal do canabidiol. Como é que fica isso para os exames toxicológicos dos motoristas que têm a sua carteira do C a D, né? E que, quando fazem o teste, obviamente apareceria no teste o uso do canabidiol. E, então ele relatou aqui que, tendo um médico devidamente cadastrado, com o seu CRM ativo, dando essa receita com medicamento comprado, isso tudo vai no laudo de avaliação do exame e que, consequentemente, isso não é impedimento para o motorista profissional usar o canabidiol. Então, foi legal. Aí o Bruno disse, pá, Fábio, vamos conversar com o Matheus, tá, não sei o que, já abriu uma segunda entrevista. Porque o canabidiol, eu já falei algumas vezes aqui, o Matheus, aqui na rádio, inclusive com o Dr. Vitor Ferrão, que é um dos médicos, é meu colega de colégio, mas é um cara assim que se aprofundou muito nisso, né? E que já resultou em muitos pacientes aqui da nossa região com melhoras incríveis, assim, e relatos de mães e pais que nos ligaram depois, e Fábio, estamos usando isso e melhoramos, mudou a qualidade de vida do meu filho, das pessoas. Então, nós estamos falando assim com muito carinho sobre esse assunto, porque isso, se ajuda alguém, a radioacústica é a primeira a estar junto, tá? Então é bem isso aí. E existe esse negócio do canabidiol, maconha, essas coisas tudo, que fica as pessoas se confundindo, né, Matheus? E eu queria que tu pudesse, nessa primeira parte, falar para nós sobre o que é a Associação Canábica Medicinal, onde você é presidente. E o Bom, porquê também, porque o Bruno está me contando um pouco da história, o porquê que surgiu isso aí. claro, em primeiro lugar, que ótima informação vocês levaram no sentido laudo. Eu ia dizer exatamente isso. Tu tem que ter um acompanhamento médico, com a receita, né? Tu vai poder, por vários meios legais, poder adquirir. Tu pode adquirir via associação, tu pode importar. Obviamente, o importar tem um custo muito mais elevado, mas tu faz um laudo, né? E tu consegue efetivamente seguir teu tratamento. Não é um impeditivo tu exercer alguma atividade que faça toxicológico, tu ter o tratamento com cannabis. Para a gente conseguir entender melhor a diferença também, eu só queria ressaltar que o que é a diferença, digamos, né? O que é canabidiol, o que é cannabis e o que é maconha. Sim. Canabidiol é um composto da planta cannabis sativa. Sim. Cannabis sativa é o nome científico da planta. Maconha é um nome que, enfim, durante muito tempo, né, ele é, inclusive, se tu olhar, ele é, trocando a ordem das letras, ele forma cânhamo. Cânhamo é o cânhamo industrial, que foi o que o Brasil já produziu, que era utilizado para fazer as cordas das embarcações, enfim, é o material vegetal mais resistente do mundo. Então, ele é um anagrama, se não me engano, no nome, que é que troca as letras. Sim. E a diferença, digamos, de maconha e cannabis seria mais ou menos a mesma que aipim e mandioca. Muda o nome, mas nós estamos falando a mesma coisa. Pois é. Obviamente, a conotação da maconha, ela entra num viés muito mais criminal. Porque se tu jogar no Google notícia com maconha, aparece, apreendido, droga, sabe? Tipo, é mais vinculado ao tráfico. Enquanto o cannabis, tu perguntar, vai ter um vínculo um pouco mais científico, né, medicinal. Mas é meramente uma construção social, né? No sentido, estamos falando da mesma coisa, mas enfim. Sim. E por que nasceu a Ascamed, né? Eu vou tentar resumir, de verdade, de uma forma muito breve. Sim. Mas eu sou paciente de dor crônica, eu possuo degeneração óssea, é uma condição genética, eu tenho uma falha em um gene que é o responsável pela reconstrução óssea. Todos nós temos, né, da pele, do osso, a gente troca, entre aspas, de pele, né? Ela vai sendo renovada. Qual é a tua idade, Matheus?
Hoje eu tenho 32 anos. 32. E quando é que tu descobriu isso? Então, eu comecei a ter dor com 22, 23 e aguentei, digamos assim, achando que eram hérnias de disco, alguma coisa assim, até os 27, 28. Com 28 eu já estava tendo internações mensais, assim, e papo de ficar um mês no hospital, às vezes tomando morfina em bomba contínua. Mas, enfim, em explicações né, não tão lógicas, porque é uma condição genética, que eu sou o primeiro caso, digamos assim, registrado em literatura. Né? Se tu pesquisar sobre esse gene, essa mutação, ela não estava descrito na literatura médica antes de acontecer comigo. Então é uma combinação nova, digamos assim. E por conta disso, eles pegaram e, digamos, entenderam que funcionou da seguinte forma. Na gestação da minha mãe, enquanto eu estava, se entende que a minha mãe emprestou genes na construção e eu fui construído osseamente através de um gene materno. Sim. Depois disso, todos nós temos a nossa fase de crescimento, que é o quê? O osso não precisa não só se renovar, ele precisa crescer. A gente cresce até os nossos 21, 22 anos. Sim. Meu corpo fez a leitura de falta de gene e na reposição para crescimento, ele fez um extra. Como também, os médicos falaram, olha, tudo isso são suposições porque tu não tem exame dessa época. Então, daí com 22 comecei a perder osso. O que eu tenho é, tipo, imagina que tu vai tomando tiro de sal no osso, ele vai degenerando mais rápido, né? É como se eu tivesse uma degeneração acelerada. Certo. Isso causa dor. Sim. Daí a dor é insuportável. Certo. E aí, como é que chegou no assunto do cannabis? E aí aqui eu era tratado com paco, metadona e morfina. Aqui no Brasil, SUS, enfim, paco, metadona e morfina. E eu peguei, o meu irmão reside em outro país, ele reside no México. Sim. E ele, depois que eu esgotei todas as alternativas, digamos, de diagnóstico aqui, ele me convidou para ir lá para tentar. Ele falou, tenta aqui, vamos descobrir o diagnóstico aqui, e tu volta com o diagnóstico e faz o tratamento onde tu quiser, mas tenta Sim. fechar o diagnóstico aqui. Aqui não conseguiram. Sim, até uma tentativa, acho que é importante isso, né? Exato, e eu, enfim, né, numa condição de 4 anos de dor intensa, crise de dor tomando morfina, tinha perdido 20 quilos, estava assim, ó, definando, então eu falei, óbvio, vamos tentar, né? E aí lá eu me lembro que a primeira recepção médica foi assim, ó, tu é paciente de dor crônica, né? Se tu tem dor crônica, eu não trato com opioide, porque o opioide é para tratamentos, digamos, um intervalo específico. O melhor exemplo disso, tu quebrou a perna num acidente. Aí tu fez cirurgia e tal, tu vai ter durante alguns meses uma dor muito intensa. Sim. Ok usar opioide, mas num tratamento contínuo não. E aí eles falaram, a gente vai te tratar com cannabis. Sim. E aí eles começaram o tratamento com cannabis e a reposição da reconstrução óssea eu faço com ácido zolendrônico, é um tratamento muito parecido com quem tem osteoporose. Sim. Eu faço aplicações de ácido zolendrônico e controlo a dor com cannabis. Depois disso, eu trouxe para cá, para o Brasil, né? E aí, quando eu fui fazer o orçamento para me tratar aqui, era R$5.000 por mês o meu tratamento. Eu falei, nossa, tipo, não tem como, eu não tenho condições de pagar isso. E aí eu entrei com a Defensoria Pública num pedido para o Estado me custear esse tratamento. Levei laudo, levei receita, falei que estava bem melhor, que estava me sentindo bem, que me fez bem. Foi negado o pedido judicial com base de que não existe segurança científica e laboratorial para o tratamento da cannabis no Brasil. Então, que não tem pesquisas brasileiras que comprovem a eficácia e segurança. Por conta disso, me negaram e sugeriram, né, ofertaram que o Estado custeasse o paco, a metadona e a morfina. Tipo, te damos os opioides, mas não podemos custear a maconha, a cannabis. E eu falei, ok, depois disso, seguindo atrás, e a única forma que eu tinha era plantar e pedir um salvo-conduto. Hoje, no Brasil, é possível tu ter autocultivo através de um pedido judicial. Ele é um pedido, eu tive que pedir na terceira vara federal aqui. Ele é um processo demorado, ele é um processo difícil, ele é um processo moroso, tu tem que convencer um juiz para te poder fazer teu tratamento em casa, mas eu fiz isso. E aí quando eu fiz isso e começou a dar certo comigo, muitos amigos, familiares, conhecidos, todo mundo vinha em mim pedir ajuda para começar o tratamento também. E como por vias legais eu não tinha muito o que fazer, o que eu ajudava? Eu indicava um médico,
falava as associações que existia, ensinava a importar, mas a pessoa nunca conseguia. Só que eu não consigo, eu não tenho formação em direito, né? Eu não tenho como abrir um HC para alguém. Então, tipo, essa pessoa teria que procurar um advogado. Sim. O advogado cobra caro. Então, eu não ajudava ninguém. E aí, por conta disso, eu peguei e falei, como que eu ajudo essas pessoas? O que falta aqui? Daí eu peguei, montei com os amigos, a gente pegou e falou, a gente vai fundar uma associação, vamos fazer uma associação de pacientes, e a gente fornece no custo que a gente conseguir baixar mais, mas entregando com segurança, entregando com eficácia, entregando com todo o rigor laboratorial que exige isso, e todo o custo operacional que exige isso, a gente fazer isso da melhor forma. Daí a gente fundou a primeira associação canábica do Rio Grande do Sul. O nosso objetivo é democratizar o acesso a cannabis medicinal, para que a pessoa tenha onde ir, para que a pessoa saiba onde ir, né? Porque hoje em dia a dúvida maior é essa, eu quero começar o tratamento com cannabis, qual o primeiro passo? Sabe? Daí, essa orientação, a gente indicar para o médico, foi para isso que a Ascamed nasceu. Tu sabes que, assim, aqui em Camaquã eu tenho um conhecido médico que se dedicou a entender isso, entende? Isso também é um trabalho. Às vezes tu tem um medicamento, importado que seja, mas tu não tem os profissionais habilitados com conhecimento para poder receitar isso, né? Então é interessante, daqui a pouco tu não tem a planta, tu não tem o extrato, tu não tem o médico em quantidade suficiente para atender a população, né? Então, mas é assim, a divulgação desse trabalho tem que alertar novos profissionais ou os médicos, né? Tem que tentar entender, isso tem que levar para o Estado tem que entender, tem que fazer teste, e tudo isso é um trabalho moroso. Mas como é que funciona? Essa tua necessidade acabou indo para um lado de vocês montarem uma entidade com o fim de produzir esse extrato, é isso? A Ascamed é uma entidade sem fins lucrativos, somos uma organização do terceiro setor, não temos finalidade lucrativa, o nosso balanço é público, e em termos assim de compreensão mais fácil, digamos, seria, imagina um grupo de pacientes, tá? E daí a gente junta uma galera e diz, ó, é o seguinte, a gente é responsável por produzir, a gente produz, esse aqui é o responsável legal, esse aqui é o responsável pela produção, a gente rateia o custo e fornece a custo de produção para todo mundo. Não. Só que como isso é um cálculo complicado, porque imagina o seguinte, a planta tem um ciclo de 6 meses, até tu transformar ela da semente no óleo final, dá de 6, 8, 10 meses, às vezes. Então não tem como tu chegar aqui hoje na Ascamed e eu te falar, daqui 10 meses eu tenho teu óleo pronto. Tu não tem como esperar tudo isso. Então a gente tem que ter um planejamento com base em cima de quem está vindo, entendeu? Tu tem que fazer um estoque de segurança. É um cálculo bem complexo, é uma operação complexa, mas o objetivo é bem isso. Imagina que a gente se juntou sem fins lucrativos, o nosso objetivo é que todo mundo tenha acesso ao medicamento da melhor forma e é dividido, digamos, as atribuições e as competências. E a gente representa legalmente todas essas pessoas. Sim. A Ascamed tem um processo também na Terceira Vara Federal solicitando o reconhecimento do direito de cultivo como um direito à saúde, um direito constitucional, e que a gente faz tudo dentro do que sim já é, né, entendido no Brasil, já temos associações com direito de cultivo estabelecido, então já existe um regramento para quem quer produzir. Então a gente tentou dentro desse regramento, a gente já solicitou, o processo corre na Terceira Vara Federal, ainda não foi decidido nem a liminar. O meu processo pessoa física demorou 2 anos e meio e o processo da Ascamed já tem 1 ano e meio e ele ainda não tem a decisão. Às vezes a justiça não tem pressa. O Bruno Bonilha quer fazer uma pergunta para ti. Ei, Matheus, qual o passo a passo para eu ser o associado da Ascamed? Como é que eu recebo esse primeiro acolhimento? Tipo, eu aqui em Camaquã posso me associar para fazer um tratamento? Sim, a gente entrega em todo o Brasil, tá? Não existe impeditivo de localização, a gente entrega em Brasil inteiro, a cobertura é completa. Funciona da seguinte forma, a pessoa vai entrar em contato com o nosso setor de acolhimento, que é através do WhatsApp, o nosso DDD é 559-9669-5099. Aí, nesse canal de acolhimento, ela vai perguntar se a pessoa já tem médico. Já tem um médico acompanhando ela. Sim. Se ela já está em acompanhamento com algum médico, esse médico pode fazer a prescrição. Se ele trabalha com isso, obviamente, se ele é um prescritor, né? Sim. Se ele não tem, a Ascamed tem médicos, que são parceiros, que conhecem o nosso trabalho, a gente faz uma reunião, apresenta, mostra para ele como trabalhamos,
para que ele sinta segurança para poder prescrever para os pacientes dele isso. A gente explica tudo como funciona, mostra todos os nossos testes, e aí o médico vai prescrever o óleo que melhor atende essa pessoa, e na dosagem que ele achar melhor. A pessoa vai começar o tratamento, vai se associar na Ascamed, né? Ela vai ter que assinar um termo de associado, porque, que nem eu falei, somos um grupo de pacientes. Então a pessoa assina um termo para dizer que faz parte desse grupo de pacientes. Ela, associada, ela tem direito a adquirir óleo junto à associação a custo de produção. Então ela vai poder, ela se associa com o termo de associado, depois ela adquire, ela vai preencher o endereço e a gente vai mandar para casa da pessoa. Entendi. Ela recebe em casa. Só por curiosidade, assim, cara, a gente sabe que a grande indústria farmacêutica é um dos maiores entraves no desenvolvimento de novos produtos, né? Sabe, isso aí isso não é brincadeira. Isso aí é uma coisa, é que nem produto químico para lavoura, para te entrar, os outros têm que deixar ou tu vai a ferro entrando no mercado. Quer dizer, o mercado farmacêutico não vai querer canabidiol entrando porque concorre com o produto deles. Mas que tipo de produtos, sobre a qualidade do produto produzido por vocês, sobre a qualidade do produto importado, como é que vocês avaliam, por exemplo? A principal diferença é a seguinte: no Brasil, a legislação da regulamentação, né, da cannabis, ela é quase que exclusiva para importar. Então, o que ela faz? Se tu tiver o papel do país que tu está produzindo, para o Brasil, a Anvisa entende como suficiente. Um exemplo, Estados Unidos. Só que o Brasil tem a legislação só do canabidiol. O THC, que é o tetraidrocannabinol, esse daí, que é o psicoativo, ele só permite com uma concentração bem baixa, inferior a 0,3%. Então, o que a indústria dos Estados Unidos faz? Ela produz e ela isola o canabidiol. Então, imagina o seguinte, tu produz a planta e daí tem a molécula de CBD lá. Tá lá, né, o composto de CBD. Ele tira todo o resto, tudo o resto, e fica só com o CBD isolado. Esse CBD isolado, ele dilui. Fizeram testes, isso em inúmeros países, tá? Inclusive senso comum, de que existe no nosso, todos nós, tá? Até quem nunca usou cannabis, todos temos sistema endocannabinoide, que é o sistema que interage com a cannabis e interage com o nosso órgão, todos os nossos órgãos, né? O nosso sistema endocannabinoide, ele interage com muito mais eficácia em óleos full spectrum, ou seja, óleos que têm todos os compostos da planta, a planta completa. Imagina que a natureza fez a planta e a gente tem um sistema endocannabinoide para sintetizar essa planta. Não é um só que faz efeito, é todos, tu entende? Um exemplo, eles tiram terpenos. Terpenos são responsáveis pelo cheiro, pelo gosto, enfim, né? Terpenoflavonoides em geral, só que eles são antioxidante, anti-inflamatórios, então eles têm um efeito muito benéfico. Tu tirar ele não é bom. E daí a conclusão que eles chegaram é que o óleo full spectrum, ele funciona em até 4 vezes menor concentração. Ou seja, tu tá tomando CBD isolado, tu tá tomando 100 mg. Eu tô tomando 20, 25 e tô tendo o mesmo efeito que tu. Porque eu tô colocando 25 de CBD, mas o resto eu tô colocando de terpeno, de flavonoide. Então, a planta inteira, ela é muito mais eficaz que um composto isolado. A cannabis funciona, não é o canabidiol só que funciona. A cannabis funciona. A pergunta assim, como é que certifica esse produto? Como é que vocês, quem tem um profissional, um laboratório que está certificando esse produto de vocês? Como é que funciona isso, Matheus? Então, a gente tem um farmacêutico, né, que trabalha conosco, e a Ascamed, como instituição, ela tem uma parceria com um projeto de mestrado dentro do UFSM. Esse projeto de mestrado, ele é um projeto que consiste em análise da composição química de fitoterápicos envolvendo plantas da família Cannabaceae, que são plantas da cannabis. Sim. Então, dentro desse projeto de mestrado, o objetivo é exatamente esse, é analisar compostos feitos, e a gente tem o passo a passo de como foi feito. Então a gente analisa, por exemplo, tu faz o triplo cego, tipo, eu vou testar, a gente testou, né, a nossa extração é alcoólica, é com álcool de cereais, ela é lavada em álcool de cereais e depois ela é evaporada, a gente tem que garantir que saiu todo o álcool, faz o teste para ver se não tem álcool, depois dilui. Então a gente testou com álcool gelado, com álcool temperatura ambiente, com 5 minutos, com 10 minutos, com 15 minutos,
para saber, ó, esse jeito que a gente fez, a gente chegou onde a gente tem que chegar. Então a gente vai fazer desse jeito. Então a análise da composição, a segurança laboratorial é através de uma parceria com um projeto de mestrado dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Sim, boa. E analisa essa composição para nós e nos dá essa segurança. E é o farmacêutico que trabalha conosco que faz o teste dentro do laboratório com o pessoal do FSM. A gente fornece dado para a pesquisa e a pesquisa nos retorna a segurança laboratorial. E isso serve para certificações futuras. Aí, Bruno? E hoje, junto contigo, há outros associados que lhe mostram assim, um progresso significativo no tratamento? Bastante. A gente tem, hoje a Ascamed conta com mais de 900 associados atendidos de maneira social, a custo de produção. A gente tem casos que são quase surreais, assim, que os de maior impacto geralmente são patologias que têm maior impacto em crise, tá? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem epilepsia, ela ter o ataque epilético é uma crise muito intensa, né? Então, tu ter o efeito sobre isso, em cima disso, né, é um efeito muito mais fácil de ver e que tu sente muito mais. Então, patologias que têm crise, elas costumam ter uma resposta mais surpreendente, digamos própria assim. crise de dor que tu falaste, nós temos aqui um ouvinte que a família tem um menino que tem crise, não dorme de noite, não dormia de noite, tinha um autista, tratou, diz que agora o cara tem vida normal, dorme tranquilo, família dorme, quer dizer, isso mostra a resultado. Mas eu queria te fazer outra pergunta, Matheus. Por exemplo, a resistência por parte de profissionais médicos nesse assunto, como é que vocês estão percebendo isso? Porque tu vai para dentro de uma universidade federal, lá tem o laboratório, tem um mestrando fazendo trabalho, mas ao mesmo tempo lá na Universidade Federal tem uma faculdade de medicina. Como é que é permeado esse assunto no corpo médico, hein? E como isso está evoluindo? Assim como tu falou, né? A gente está falando da indústria farmacêutica. A gente tem que entender que a indústria farmacêutica e o Conselho Federal da Medicina estão de mão dada. Então, o Conselho Federal de Medicina já mostrou de maneira muito clara e objetiva que é contra. Já emitiu nota técnica contra, mas existe um movimento interno dos próprios médicos, que são os médicos que não possuem vínculo com nenhuma uma indústria farmacêutica, que estão tentando trazer esse movimento tipo, a gente tem uma ferramenta terapêutica, a gente tem que entender que ela é uma ferramenta terapêutica, ela não é uma panaceia, ela não funciona para tudo, ela não me cura. Um exemplo bem clássico disso. A cannabis não me cura, tá? Ela não é o meu tratamento para curar a minha doença. Mas eu tenho uma doença genética que eu tenho que fazer um tratamento paliativo, porque eu tenho dor crônica. Para amenizar a dor crônica e me devolver qualidade de vida, ela entrou. Não adianta nada eu não fazer fisioterapia, eu não aplicar o ácido zoledrônico, eu não ter ela é uma ferramenta terapêutica. Não é que tu tem um problema, tu vai tomar e tu vai ficar super bem e tá tudo certo. Não, ela é uma ferramenta terapêutica. Então tem grupos de médicos que estão lutando para isso, né? Para poder usar essa ferramenta terapêutica, para poder prescrever no SUS, para poder, sabe? Eu acho que é uma guerra não é guerra, mas enfim, é uma luta de que hoje temos poucos médicos defendendo a causa. Sim. Mas temos muito mais que 5 anos atrás. Olha, a entrevista tá boa, nós já estamos aí há quase 25 minutos aqui, e eu estou percebendo aqui da nossa audiência uma série de pessoas aqui se manifestando. Por exemplo, aqui, ó, um amigo lá de Arambaré. Olha, o sobrinho toma para o autismo. Outras pessoas aqui estão se manifestando, pedindo, inclusive, que tu repita o telefone do contato para que haja uma manifestação deles com vocês aqui, ó. O caso aqui, quem tem síndrome da cauda esquina, doença degenerativa da coluna, dores horríveis. Tu vê? Autismo, dores horríveis, nós temos a questão epilepsia, nós temos a questão de depressão. Eu estou dando algumas manifestações aqui de ouvintes, Matheus, nesses minutinhos que eu estou contigo aqui, ó. Na questão de alta miopia, para ser exato, produto cannabis para a questão de oftalmologia, existe isso? Olha, tem eficácia comprovada em pesquisa de glaucoma. Glaucoma, enfim, ele é uma patologia, não é exatamente isso,
Mas é que nem, por exemplo, assim, que nem aquela síndrome da cauda, que eu não lembro o nome, mas, por exemplo... Caldequina. Calda-equina, é assim. É que a cannabis, em geral, o que a gente tem que entender é que ela não ataca a patologia, ela não vai na patologia, ela vai no sintoma. Um exemplo, oncológico, paciente oncológico com câncer, é sensacional a resposta terapêutica. Ao que? A diminuir o efeito colateral da químio. Tu vê que, tipo, tu entende? Não é que Sim, né? A químio é muito pesada. A químio é muito pesada, exato. Tu vê que interessante, né, Bruno? Pois aqui, é. O pessoal de Porto Alegre está participando conosco aqui, ó. Interessante. Sentinela do Sul, lá de Dom Feliciano. Várias pessoas, assim, que muitas vezes... até, eu vou dizer para ti assim, ó, vou imaginar. Dá para falar aqui. Eu vou num médico de qualquer formação ou qualquer especialidade. Eu tenho medo de perguntar para o médico se ele trabalha com cannabis. Eu não tenho essa abertura. Eu não tenho a quem perguntar. É por isso que eu falei aqui do nome de um amigo meu que trabalha com isso, porque numa determinada, sem bate-papo, coisa de boteco, eu fiquei sabendo. E aí me abre a oportunidade de ir num cara que tem isso. É difícil isso. A gente fica com melindre de perguntar essas coisas, entende? O paciente da frente do médico, muitas vezes, pela formação, ele se sente oprimido de perguntar. E assim... É por isso que a rádio tem isso. Nós temos aqui condições de sacudir alguns assuntos para que as pessoas... Parem um pouquinho. Em vez de eu comprar mandioca, eu vou comprar aipim agora. Tentar ter uma outra opinião diante de um mestre. O bom é que a associação dá esse acolhimento também, né? Que as pessoas podem ver que tem uma frente que elas possam buscar essa alternativa. E o legal, né, Matheus, é que nós temos mais profissionais na região também entendendo isso, porque ele acompanha o paciente, ele está aqui junto, ele visita o paciente, né? É claro que essas questões de ter médicos fora ajudando pela associação é importante, mas o bom é que nós tivéssemos mais profissionais ao longo de todo o Brasil também trabalhando nesse sentido. Não sendo uma coisa fechada, é que nem a cloroquina, né? Virou um Grenal falar em cloroquina. E isso é uma coisa complicada. Eu tenho gente que tratou com cloroquina e gente que não tratou com cloroquina. Mas o pessoal, não pode falar, porque não sei o quê, porque é bicho-papão. Não, comigo não tem bicho-papão. Eu acho que nós temos que tentar entender. E lá no México, então, foi uma naturalidade ali para ti já o doutor prescrever esse tratamento? Lá quando o ano que eu fui foi 2021, 22. 2021, desculpa, foi 2021. E lá estava muito mais avançado que aqui. Tipo, né, aqui agora é recente essa decisão do STJ, a decisão do STF. Esses reconhecimentos são passos que aconteceram depois do nascimento das CAMED. Então, quando a gente abriu as CAMED, não existia nem esse respaldo jurídico. A gente começou sem nada. O que eu consigo ver, em primeiro lugar, eu acho que é uma crescente, tá? De médicos que trabalham com isso. Eu acho que uma sugestão legal é exatamente isso. Tipo, eu fico com medo. Mas assim, vamos tentar perguntar, entendeu? Tipo, o que custa? Um exemplo, né? Eu sou motorista, eu faço toxicológico, só que eu queria tentar esse viés terapêutico. Daí, se esse médico não for um profissional né, suficientemente com conhecimento para poder atender essa demanda, que ele encaminhe, ou, né, de novo, que nem eu falei, por favor, nos busquem. O objetivo é ser essa ponte, é conectar vocês. A gente tem médico que faz laudo, a gente tem tudo. O nosso canal de acolhimento, como tinham pedido para, né, de novo, é DDD 55996695099. A gente consegue, entendeu? A gente tem esses profissionais, mas eu acho muito importante que a gente fale com o nosso médico e fale sobre isso com ele, para que o profissional da medicina tenha conhecimento de que a população está buscando isso. Tu quer ver um exemplo? Um exemplo que passou comigo e passou com milhares de pessoas. Há 10, 15 anos atrás, ninguém pedia vitamina para gente nos exames de laboratório. Vitamina D, vitamina B, ninguém pedia, médico nenhum pedia para nós. Só que começou uma corrente dentro dos médicos a saber o seguinte, se o cara tiver com vitamina em dia, vitamina em grau bom, isso acaba ajudando na saúde. Hoje, tu chega no médico, o médico não diz, né? Mais vitamina, mais não sei o que, mais não sei o que. É que nem para homem ou para mulher, olha, fazer exame de próstata, isso tem alguns exames que tu já vai tirar o sangue, inclui mais uma coisa isso é bom a gente ficar sabendo. Se tu tem condições de fazer essa... Mas, olha, eu vou dizer para ti, vitamina, há 15 anos atrás, era bicho-papão o médico pedir vitamina.
Mas Era só que- muito estranho, né? Só mas se que tivesse bom. algo que não conseguisse descobrir o que é. Mas que bom que hoje tem. Hoje me dá um complemento vitamínico. Olha, vai lá, toma uma vitamina, a B12, por exemplo, toma lá na bunda lá para poder dar uma fortalecida no assunto. Eu acho que é importante isso. O que é o pior, o que é chato, é tu não ter com quem falar. Tu ter medo de falar os assuntos. E eu repito, nós tivemos uma crise sanitária no mundo e algumas veias de discussão eram de um lado ou eram de outro. E as pessoas parecem que tinham medo de falar. Por que não? Quem determina é o fulano. E o resto é feio. Então, eu acho que vale a pena a gente discutir. Vai ter gente que não está gostando da nossa entrevista, vai ter gente que está amando a entrevista. Mas o importante é nós botar o assunto para discutir. Vamos para a mesa, vamos para discutir com a família. Pô, tenho uma dor crônica, não resolvo com os medicamentos que eu tenho. Estou tomando ópio, estou tomando tudo que é tipo de coisa. E não saneia a minha vida, estou entrando em depressão pela dor, porque quem tem dor, né, como no teu caso, quem tem dor, meu amigo, se chazinho de Marcelo ajudava, tomava chazinho de Marcela. É óbvio. Não, tu não quer saber quem é a fonte, né? Exatamente, até falou sobre a crise que a gente teve sanitária. Os Estados Unidos enfrentou muito gravemente uma crise de opioide, que só, tu pega, ó, entre setembro de 2023 e agosto de 2024, em um ano, 58 mil pessoas morreram por overdose de opioide nos Estados Unidos. Então, e assim, não é uma coisa tipo que tu pega e classifica, que nem, por exemplo, uma droga que acessa, né, que prejudica mais a baixa renda. Não, tipo, tem médicos que têm problema com opioide, sabe? Tipo, pessoas... O opioide é incrivelmente viciante. Então, é isso. A gente tem que parar com essa... De pegar e receitar remédios fortes, né? Com altos efeitos colaterais, como se fosse bala. Hoje em dia é difícil tu achar alguém que não tome um remédio de tarja preta. É difícil. E difícil. o uso excessivo ali da morfina no teu primeiro tratamento deixou alguma sequela também? Cara, na verdade, assim, ela é bem, como se fosse quase uma degenerativa também. Porque ela, que nem eu falei, eu perdi 20 quilos, tá? Eu fiquei super magro, eu parei de comer, o meu intestino não funcionava, eu tava começando a ficar mais amarelado, né, também, por causa do problema, mas eu considero que eu, entre aspas, consegui meio que reverter. Mas eu me lembro, inclusive, de casos de estar no hospital almoçando e dormir em cima do almoço, assim, de não ter forças para seguir comendo e cair em cima, dormindo, em cima de comida, de desmaiar por não estar conseguindo sentir. Tipo, é horrível, sabe? O tratamento com morfina contínuo é uma das coisas mais punks que eu já presenciei. Assim. 22 anos, o cara começa a ter dor crônica. Ô, Matheus, tem que encerrar a entrevista, foi demais até, mas eu acho que foi bom. E é para dar uma sacudida, porque nós queremos aqui sacudir. Quem tiver interesse, conversa com o Matheus, conversa com a equipe deles lá. Eu acho que é importante nós abrir essas discussões aí. Outra oportunidade a gente conversa de novo. Tu também, daqui a pouco, tu tiver algum profissional da saúde que está trabalhando, visualizando também resultados positivos, também a gente pode daqui a pouco abrir outros tipos de entrevistas, tá? Para ir, claro, e a gente tentando entender um pouco mais esse processo. E eu vou procurar também em entidades médicas, tentar conversar com entidades médicas para ver também como está esse pensamento. Porque o que era 10 anos atrás, hoje é diferente, né? Tem muitos profissionais médicos que têm cabeça aberta, estão procurando inovar também, né? Renovar seus pensamentos, né? Obrigado, Matheus, viu? Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Achei de verdade fantástico o que vocês fizeram de abrir essa pauta, de levantar essa pauta. A gente tem uma região um pouco conservadora aqui nesse assunto, mas eu acho que o mais importante é isso, a gente tem que falar sobre, né? Não é não falando sobre que a gente resolve as coisas. Então, de verdade, muito obrigado de coração pelo espaço, pela oportunidade. Um abraço para todo mundo aí, para todo mundo que está ouvindo também. Qualquer coisa pode nos chamar. O nosso site, ascamed.org também. Fique à vontade para nos chamar onde quiserem. De verdade, foi um prazer estar aqui. Obrigado. Até mais então.